Oi, gente. Pronto, graças a Deus, eu estou aqui no alto do loteamento Galileia. Estão planeando aqui, fazendo as estradas, serviço de terraplanagem. É um loteamento muito bom, lugar muito alto. Daqui a gente vê toda a cidade de Vitória. É um lugar ventilado, muito bom, né? Graças a Deus. Eu vim aqui nessa tarde com um propósito, que sabe, a gente gosta de constar um pouco sobre as histórias da gente, as situações da nossa infância que passamos e que sentimos muita saudade. E uma delas, nos anos 72, mais ou menos, eu ainda era criança, já entrando na adolescência, né? Já no período da puberdade. Então, uma das nossas diversões, eu digo assim porque era algo assim muito especial para nós. Uma das nossas diversões, principalmente, era de assistirmos televisão. Aí a gente vai conversar um pouco aqui sobre o início, a história da televisão na vida da gente nos anos 70. Ora, quando eu morava na zona rural, num sítio, naquela época quem tinha um rádio era uma coisa muito especial. E meu pai um dia ele chegou em casa e disse à mamãe: olha Maria, eu vi na feira um rádio. Que naquele tempo o rádio era tudo grande, aquele rádio de madeira, né? Pouquíssimas pessoas possuíam. Na área onde eu morava, pouquíssimas pessoas possuíam. E era mais daquele de madeira, só aqueles, né, aqueles donos de grandes propriedades que tinha casa de farinha, que tinha condições de ter um rádio. E meu pai um dia disse: olha Maria, eu vi em Vitória um rádio quase de um tamanho de uma caixa de fósforo. Foi a maior admiração, porque à noite, eu nessa época tinha uma idade de 6 anos, 7 anos, a gente ia, o dono o proprietário das terras que nós morávamos, ele possuía um desse tal de rádio. Aí era comum naquela época, o cara botava num lugar assim bem alto na sala, mandava o marceneiro fazer um cabide, colocava aquele rádio. Era bom, é bom que diga, era rádio a pilha. Onde morávamos não tínhamos energia elétrica. E aí ele pegava aquele rádio que era a pilha. E quando durante aquele dia, ele se colhia muitas mandiocas e colocava aquele rádio ali na caixa de farinha. Isso era um motivo para muitas pessoas irem raspar mandioca à noite, sob a luz do candeeiro, com o rádio ligado. E as pessoas iam de graça porque era um prazer muito grande, né? Ah, eu até me lembro de um programa que havia naquela época na Rádio Difusora Limoeiro. Era um programa, era de um tal do Sebastião lá, Rádio Difusora Limoeiro. E ali, aquelas músicas do Luiz Gonzaga, eu às vezes, eu olhava para o rádio e eu ficava olhando assim, será que, quem é que está aí dentro desse rádio, né? Ficava com essa curiosidade. Eu sei que para nossa condição, enquanto morávamos no sítio, era uma coisa muito, muito longe de nós alcançarmos. Era difícil demais de alcançar, porque era muito caro e era difícil demais, né? Era um material, uma joia de muito valor alguém ter um rádio na casa. De forma que se alguém tivesse, o pessoal sempre passava olhando para dentro da casa da pessoa para dizer: essa casa tem um rádio, né? Então, gente, aí depois, um dia meu pai chegou em casa, porque naquela época, nessa época eu morava nas terras de Apoti, um sítio chamado Camará, nesse período. E a cultura, o que se plantava naquela época para sobrevivência era mandioca. Meu pai plantava assim para o consumo da casa. Ele plantava macaxeira, batata, caração tomé, né? Colhia ali para o consumo de casa, mas principalmente para a venda, além do consumo de casa, para o consumo da venda, era a mandioca. É a mandioca que ali fazia-se a farinha, era um trabalho muito grande. Fazia essa farinha, uma parte ficava em casa. Lá em casa não faltava um saco de farinha no canto no currículo da sala.
porque era sinal de fartura, alguém tinha um saco de farinha em casa, porque o que mais consumíamos era farinha, né? Farinha com caça, não era farofa, com bacalhau, botava farinha no cuscuz, tudo era consumo de farinha. O beiju também era muito consumido, mas não é esse assunto que eu quero falar para vocês. Então meu pai um dia chegou em casa com muito surpresa, isso foi no ano mais ou menos 1966, 67. Ele disse: Maria, e disse a gente: eu vi um aparelho lá em Vitória, porque ele saía de lá num caminhão, nessa época era num caminhão, e vinha trazer a farinha aqui para o mercado de farinha de Vitória. Trazia 2 sacos de farinha muito pesado, que era 3, 4 homens para botar no caminhão. E ele disse: eu vi lá em Vitória um rádio inventado pelos americanos, que a pessoa vê a gente dentro assim, ó, andando dentro desse aparelho que os americanos fizeram. Isso é uma coisa muito impressionante. Tudo bem. E nós, no ano 1967, 68, viemos morar em Vitória, né? Morar em Vitória. Aquela época, quem era que tinha televisão? Era muito difícil alguém ter televisão. E os prefeitos, aqueles prefeitos mais bondosos, de coração mais bom, em cada praça da cidade, ele levantava ali uma coluna de tijolo bem feito, né? E ali dentro botava a televisão, uma antena em cima, a televisão ali dentro com a porta com cadeado. Aí ali tinha um responsável que ligava aquela televisão mais ou menos quando o dia anoitecia, porque aquela televisão preta e branca, era principalmente televisão colorada, televisão ABC, quase todas essas praças de Vitória tinham uma televisão para as pessoas assistir. O prefeito mandava fazer aqueles bancos de cimento, aquela tudo de banco de cimento, botava ali a televisão. E a gente ia assistir de noite às vezes, quando a gente ia assistir. Mas essa euforia geralmente era mais no período eleitoral, né? Se o prefeito ganhasse, prosseguia, mas se ele perdesse, tirava a televisão. Era a televisão desse tamanho. Eu tenho uma dessa em casa. Mas futuramente, se for a permissão de eu botar lá no museu. Aí pronto, era de madeira, a caixa era de madeira, né? Então, isso era... os políticos faziam isso, aqueles políticos mais bons, e consequentemente, esse prefeito é bom demais, porque botou uma televisão para gente assistir. E qual era principalmente naquela época a maior diversão nossa, né? No início já dos anos 67, 68, naquela época em Vitória, sempre o prefeito durante muito tempo, doutor Ivo, foi um grande prefeito, um homem muito humano. Ele dizia assim: é o seu médico, o seu amigo, porque ele era um homem muito caridoso, principalmente para as pessoas mais pobres. É por isso que naquela época eu era criança, eu consigo trazer aqui no meu coração e não vai sair mais nunca a gratidão que eu tenho por Ivo Queiroz Costa, que foi um grande prefeito, né? Mas às vezes ele botou lá a esposa dele, candidatou, e na época era Socorrinho, e Socorrinho perdeu para Barreto, né? E só sei que essas televisões, né? Então, mas assim, eu chego à idade mais ou menos de 10, 12 anos, ali no Maués. Quem era que possuía televisão? Quem possuía televisão? Era porque assim, eram pessoas que fossem muito bem de vida. Era como se hoje alguém, não sei, porque hoje todo mundo tem tudo, né? Todo mundo tem tudo, mas uma pessoa em casa tivesse televisão, era um status muito grande, né? Porque quase ninguém tinha, aí quem tivesse, diz que em terra de cego, quem tem vista é rico, não é? E eu 10, 12 anos, então em 72 mais ou menos, então a gente, à tardezinha a gente tomava banho, eu tomava banho, me ajeitava, e nós íamos para a porta de quem tinha televisão. Aí ficava ou na porta ou na janela, ficava todo mundo que tinha televisão, ficava aquela tulha de pessoa na porta, né, daquela pessoa para assistir a televisão. E tinha gente, naquela época, ali naquela região de Maués, Estrada Nova, só tinha uns 4 que tinha televisão. Tinha um que era muito bom, era um homem que era muito bom, e eu vou até falar o nome dele, porque eu tenho que dizer que ele era um homem muito bom, porque a grande maioria das pessoas que tinham televisores, eles ficavam, né, ficavam dentro, a televisão era grande e o televisão tinha pé, já vinha no pezinho. Na própria televisão tinha uns pezinhos de ferro, as coisinhas lá, né? E as pessoas botavam também uma tela de 3, 4 cores na frente da televisão. Depois ali a televisão colorida, mas deixa que era uma tela que se colocava na frente do visor da televisão, a gente via aquilo colorido, mas não era colorido, era uma tela que estava na frente.
não é? Aí pronto, aí tinha pessoas lá no Maués que permitiam. No Maués eu não conheço alguém que tinha televisão, tinha na Estrada Nova, né? Tinha um homem assim que era muito bom e ele foi seu Antônio de Vera. Quem ali no Maués conheceu o seu Antônio de Vera, ele era um homem muito bom. Por quê? Aquela tulha de moleque que queria assistir, agora o que era que íamos assistir? Era mais umas 5 horas da tarde, passava um seriado, passava Zorro, que a gente ia assistir com todo prazer, era um filme muito bom na época. A gente assistiu o Zorro, era o televisão preto e branco, viu? Televisão preto e branco. A gente ia assistir o Zorro, assistíamos os Três Patetas. Os Três Patetas. Aí pronto, aí era os Três Patetas, veio passava Paladino, mas a gente não ficava não, eu não gostava de filme de Paladino não. Aí, mas aquilo ali era uma obsessão, e a gente assistia aquele seriado, aquele filme daquele dia, aí nós víamos para casa, né, falando daquele vídeo, daquele, pô, o filme foi muito bom, o artista foi bom demais, sei o que, né, aquela coisa toda, né. Então, mas quando era noite, quem assistiu os Três Patetas eram uns humoristas muito bons, não é mesmo? Era muito bom demais para a época, principalmente, os Três Patetas são 3 humoristas de muita qualidade, né? Quando era noite, nós éramos, passar 8 horas da noite mais ou menos, nós voltava para casa das pessoas que tinham televisão, ficava na porta. Agora tinha gente que era muito ruim. Sabe o que fazia? Pegava a televisão e em vez de botar a televisão assim com a frente da televisão para a porta, para a janela, botava assim perto da porta com a frente para dentro. Aí lascou a gente. Aí ficava com tanta da raiva dessas pessoas. Aí tinha mulheres que eram sangue vinho. Aí eles pegavam e botavam a televisão e eu ficava com muita raiva, né? Porque a gente era aquela ansiedade de assistir aquele filme, né? Agora à noite, quando íamos assistir, era principalmente a novela que era a noite que marcou a nossa vida, foi a novela de Irmãos Coragem. A novela de Irmão Coragem, preto e branco, era uma novela muito boa, né? Eva Vilma, né? Protagonizou-se, eram uns atores muito bons, Eva Vilma, Tarcísio Meira, né? Francisco Coco, não é mesmo? E tem um Jerônimo lá, eram uns atores muito bons, a novela era muito boa, era uma novela de ação. Era um pouco tarde porque já era uma novela mais meia braba, assim, né? Coronel Barros. A gente não esquece não, né? Aí imagina, a gente com essa ansiedade. Imagina uma casa, na frente da casa assim, na janela, tava assim, umas 10 pessoas, numa janela, umas 10 na porta. Se alguém quisesse entrar, com licença, era aí, entrava, né? Tem gente que até permitia e a gente ficava muito feliz, né? Mas tinha pessoas, como eu falei, fechava a janela, fechava a porta, olha. E às vezes eles botavam, como eu falei, botava a televisão com as costas para nós. Aí a gente só faltava dar um pileque de raiva, porque tinha gente que tinha coragem. Mas a novela era tão porque a música de Irmãos Coragem, irmãos, vão cantando lá fora, irmãos, já é hora. Era bom demais, gente. Era uma coisa que era tão simples, mas que deixava a gente tão feliz, né? Mas o caso, por exemplo, do único que fazia isso conosco, seu Antônio de Vera, morava ali no Maués. Eu gostava muito da atitude dele. Tem um bigodão assim, gente boa. Eu senti muito quando Jesus guardou ele. Eu fui até pro enterro dele, né? Ele tem um bocado de filho. Na época ele tinha um caminhão, uma Mercedes, e ele trazia mercadoria da Serra Grande para levar para Recife. Ele transportava aguardente da Serra Grande, de Antônio de Vera. E ele pegou, ele forrava a lona do caminhão assim, gente. Um dia eu disse isso a uma nora dele, que é enfermeira. Ele disse: eu vou dizer isso a ele, diga, porque até hoje eu sou grato. Porque você vê uma pessoa de condições, naquela época ele para nós era rico, uma pessoa de condições tão boa, permitir, né? Permitir que garotos pobres, né, entrem ali na sua casa. Aí ele pegava, mandava forrar a lona, assim no chão, ó. Mandava forrar a lona e a gente tudinho sentava no chão assim para assistir a novela. Ele sempre fazia isso. Claro que no coração da gente, né, no coração de uma criança, que entendeu, que o pessoal tem gente que tem prazer de estar humilhando o pobre, está humilhando que não tem nada na vida, né? E ele fazia isso com a gente. E eu cresci, tive filho, criei neto, estou envelhecendo, e eu sou grato a seu Antônio de Vera por essa atitude tão nobre na vida da gente, né?
Depois teve algumas da pessoa da minha rua, depois que comprou, né? O caso do pai de Josemar, né? Do Rara Bela Vista, ele adquiriu, aí Josemar chegou no campo, a gente tava jogando bola. Ele disse, ah, Bastião, lá em Carraguá tem televisão. Ih, misericórdia. Eu fiquei com inveja, né? Tinha televisão, depois já comprou, mas assim, eu comprei uma televisão, eu tinha 20 e poucos anos, quando já estava para casar, né? Uma televisão grande, preta e branca, né? Mas a televisão ela foi muito importante, comunicação, né? Na área de comunicação, de educação. Eu digo a vocês de coração, é porque hoje as pessoas não aproveitam, né? O suprassumo da cultura, né? Da cultura, mas a televisão, por exemplo, ela contribui muito com a nossa cultura. Por quê? Porque a televisão hoje no Brasil é uma só, né? É uma só. De forma que antigamente o carioca falava muito diferente dos nordestinos, de nós aqui, né? Tá diminuindo muito esse diferencial de linguajar, porque por causa também da televisão, né? A gente escuta uma pessoa, a gente está sempre escutando pessoas lá do sul, a gente está aprendendo a falar da mesma maneira, né? Então a televisão, ela tem ajudado muito, e a pessoa souber aproveitar a televisão, né? É porque a televisão, ela está perdendo demanda, né? A televisão, ela está perdendo freguesia, porque ali o filme, você quer assistir aquele filme, é aquele mesmo, não tem outro, né? Não tem outro. E naquela época, o canal mais visualizado era a TV Tupi. TV Tupi era o mais famoso, era o canal Tupi, Rede Tupi de televisão, não é mesmo? Depois fechou esse canal, mas assim, para namorar assistindo televisão, né? Quando era no sábado, a gente não tinha essas novelas, no sábado à noite, aí nós íamos para o cinema para o Cinema Braga, né? E assistir aos sábados, seriados, as filmes de Tarzan, Karatê, principalmente com Bruce Lee, né? E Django, artista de faroeste, né? Então isso marcou a nossa história, né? Hoje a importância é muito grande para nós, é a internet, né, gente? A internet, o celular, é muito difícil alguém que não tem um celular, né? De Android. Aí você assiste vídeo, o que você quiser, a música que você quiser, para entregar materiais, tudo você ali participa, né? Dali da televisão, de tudo, e você querendo, você pode usar os seus dons artísticos para fazer vídeo. Eu tenho um amigo que gosta muito daquele vídeo de Seu Mané, né? Um matuto assim, né? Linguajar muito tosco, mas ali faz o seu trabalho, está ganhando seu dinheiro, né? Então eu não faço vídeo, mas eu faço vídeo assim para os blogs, né? Para o YouTube, e conto as minhas histórias, né? E tem gente que gosta, tem outros que não gostam, mas isso é o particular de cada um, né? Mas eu tenho um aparelho aqui, um brinquedo que fez muito parte da minha infância. Esse brinquedo aqui. Isso aqui, ué. Isso aqui é o famoso carro de rolimã. Quando eu era menino, eu acho que todo moleque na minha idade, dos anos 70, tinha um carro de rolimã. Olha isso aqui. Esse aqui eu pedi para o marceneiro fazer. Achei essa tábua no caminho, comprei essas rolimã no ferro velho. Aí eu pedi para o carpinteiro fazer, né? Mas assim, porque durante a minha vida eu tive várias diversões diferentes, né? Diversão de jogar bola, diversão de brincar de carro de rolimã, diversão de ir para casa assistir as novelas, os vídeos, não é? É tudo fase da vida da gente, pela qual nós passamos. Mas quando eu tinha 10, 12 anos, eu não tinha condição de comprar uma tábua, uma madeira boa, um rolimã bom, para fazer um bom carro de rolimã, não é? Aí eu pegava, o que eu fazia? Eu pegava, na fábrica da Pitu, quando estava construindo a fábrica da Pitu, ali depois de Itapacurá, eu ia lá às vezes, aí eu falava com o vigilante. E se o vigilante arranja um pedaço de tábua para mim, para fazer um carro de rolimã, aí ele pegava e me dava um pedaço de tábua assim, né? Tábua restante de construção. Me dava. Bom, aí outros colegas meus também me pediam, ele sempre dava, viu? Eu agradeço até hoje, sou grato, porque o vigilante lá dava velho a gente, pra gente construir o nosso carro de rolimã. A gente pegava, como a gente ia arranjar dinheiro para comprar, como íamos arranjar dinheiro para comprar as rolimãs. Aí a gente, às vezes eu catava reciclagem.
Antigamente, a reciclagem comprava osso. Comprava osso e comprava vidro. Além dessas coisas que compra hoje, não tinha esses plásticos, né? Não tinha essas garrafas PET, não tinha. Mas comprava ferro, comprava alumínio, comprava bronze, comprava todas essas coisas, mas comprava também osso e comprava vidro. Aí eu comprava, eu caía catar pelo lixo, catava, eu ia lá para vender lá num ferro velho que tinha lá em Estranor, de um homem chamado Misael. Aí eu comprava rolimã. Mas olha, quando a gente comprava, fazia um carro de rolimã, meu pai ia vender pão, chegava umas 10 horas, 11 horas. Aí, senão ele não deixava fazer não, viu? Aí eu fazia o carro de rolimã para brincar. Mas a mamãe se aperreava muito porque, consequentemente, por nós ficarmos sentados no carro de rolimã, aí a bunda da gente, não tinha calção que desce, o fundo da calça ficava sempre se estragando demais, né? Ficava se estragando, ficava tudo sujo. Mamãe reclamava, mas papai não reclamava muito não, meu pai quebrava. Uma vez eu me lembro de papai pegou um carro de rolimã de Dedé, meu irmão. Dedé já dormiu no senhor, mas às vezes ele dizia meu pai, ele era meio carrasco comigo. É porque Dedé era mais assim, um pouco mais afoito, né? Papai dizia, eu não quero carro de rolimã aqui mais não quero, se eu pegar eu quebro. Aí o cara fazia, ele quebrava mesmo. Dando o machado, quebrava o carro de rolimã e pegava, pelo menos aproveitava a madeira para cozinhar o feijão, né? Aí pronto, o papai quebrava e era um desgosto para nós, porque dava um trabalho das coisas para fazer. E aí, às vezes era o sofrimento de meu pai, que trabalhava muito, ficava nervoso, aperreado, né? Mas era a cultura da época, né? E também era o que nós tínhamos para brincar, né? Mesmo assim, a gente não tem outra coisa. Hoje os garotos não tem mais necessidade dessas coisas de carro de rolimã, porque uma coisa que eu vejo hoje, você é um menino assim de 4, 5 anos, já tá tudo com celular, né? Amém por isso, né? Que tem condições, né? Mas eu acho para mim, o cara fazer o próprio brinquedo, para mim, desenvolve mais a inteligência, né? O esforço de você vencer, de você procurar a tábua, catar lixo, procurar o carro, comprar rolimã, fazer o seu carro ali com prego, né? Bater o prego, fazer e brincar, né? Eu acho que é um prazer mais prazeroso, né? Também brinquei muito na minha infância com espingarda, matando passarinho. Naquela época não havia esse sentimento que nós temos, ecológico, né? Tinha muitas caças, passarinho, teve um pré. Aí quando tinha 13, 14 anos, sempre eu tive espingarda de soca-soca. Aquela bate-bucha, né? Então, gente, então a vida é isso aí, gente, as coisas é isso aí. Então, eu sou muito grato a Deus, por isso que às vezes eu faço só até esses vídeos, eu digo assim, eu não tenho nada a reclamar não, porque aproveitei toda a minha infância, né, e aproveitei o tempo que deu. A gente trabalhava, sofria na necessidade da cebola, mas a gente, dentro das circunstâncias, a gente procurou, né, a gente aproveitou. Aí a gente não tem vontade de ir na época de carnaval, a gente sofre, mas a gente goza. Né, gente? Ó, gente, eu tô aqui, conforme eu falei, aqui no loteamento Galileia, em Vitória, Santo Antônio, Pernambuco. Então, conforme eu falei, estão abrindo as ruas, estão colocando os tornos, né? Aqui mesmo eu estou sentado num torno de cimento. E esse loteamento aqui vai ser um loteamento muito bom, viu? Porque é um lugar muito alto, bem ventilado, né? Longe de enchente. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda não, viu? Mas o que é bom, a gente deve dizer que é bom. E aqui ao lado fica o monte da Resposta de Deus, onde os irmãos às vezes vêm orar à noite, tá bom, gente? Então, tchau para vocês, até mais, permitindo Deus. Então, aqui é o Monte da Resposta de Deus, onde eu já filmei algumas vezes, onde os irmãos vêm orar, né? Lá embaixo, lá embaixo, a cidade da Vitória, Santo Antônio, Pernambuco, Brasil, não é mesmo? A cidade, na minha opinião, a melhor cidade do mundo. Ali os trabalhadores colocando os tornos das medições dos lotes, né? Aqui eu já fiz vídeo aqui, aquele vídeo falando sobre a Compesa, eu fiz aqui. Aí fizeram essa limpeza aqui para aproveitar o lote. Aí acabou meu acabou o meu cenário, né? Mas aqui veja aqui o loteamento aqui, ó. Loteamento bem feito, lugar plano, né? Não tem pedra, é só a terra mesmo. Aqui eu acho que você, com essa terra mesmo, você já vai rebocar a casa e, né, levantar a alvenaria. Aí, ó, o Monte da Resposta de Deus, né? Ali está o meu ganchinho de fazer minha filmagem. Aqui está o carro de rolimã e aqui está o marco, né, da terraplanagem. Então, tchau para vocês e até mais.